Olá, boa tarde, tudo bem? Me digam aí se estão me ouvindo bem. Hoje nós vamos fazer mais uma live com o Dr. Nelson, contando com a expertise dele. E é um assunto que eu preciso da ajuda dele. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de escrever um livro. Quem aí pode contribuir comigo? Nosso convidado já está aqui, vou convidá-lo. Dr. Nelson. Boa noite, doutor. Boa noite, Tudo bem com o senhor? tudo bem? Hoje parece que funcionou bem. Ah, que bom. Isso é bom saber. Doutor, então, muito bem-vindo novamente à nossa live. Hoje é um tema muito interessante. O desafio de escrever um livro, da não ficção à perícia bancária. Hoje eu conto com o senhor e eu vou contar o porquê. Bom, primeiro, deixa eu apresentar o Dr. Nelson, porque que hoje ele é tão especial, um convidado tão especial. Dr. Nelson é advogado, contador, perito e escritor, e tem uma trajetória inspiradora na escrita. E hoje ele vai compartilhar seus aprendizados, desafios e curiosidades no mundo dos livros. E o porquê desse tema? Eu estou terminando minha segunda pós-graduação em perícia e direito bancário, pelo Instituto Ibicapa. E o trabalho de conclusão do curso dos alunos, doutor Nelson, é escrever um livro, é publicar um livro, cada um na sua expertise. Cada um, então, vai publicar um capítulo e de acordo com a prática que tem, vai colocar caso prático naquilo que mais vivencia na perícia bancária. O meu capítulo é sobre perícia em cédula de crédito rural. Então, eu gostaria muito que o senhor contribuísse para o meu conhecimento e para os demais também. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse como que surgiu o interesse do senhor pela escrita e qual foi o maior desafio que o senhor teve no primeiro livro publicado. Bom, boa noite a quem nos vê, meus cumprimentos a todos. É sempre uma satisfação participar, né, dessa atividade com a Mineia, que está avançando a passos largos nessa atividade da perícia. Bom, como é que surgiu o meu interesse pela escrita? O meu interesse nasceu exatamente do propósito de superar uma dificuldade enorme que eu tinha de redigir, que me acompanhava desde o antigo ginásio. E olha que já vai tempo, hein? E aí, no segundo grau, eu contei com a colaboração nesse aspecto de um professor de português que chamava Rui Bueno, que resolveu acercar-me com algumas noções básicas, mas que foram muito importantes. Não sei se a minha dificuldade maior era a parte técnica ou a inibição, o temor de ser chamado à frente da turma para fazer a leitura do meu texto. Foi, porém, um processo gradual. O desenvolvimento aconteceu com a passagem dos anos e com as demandas profissionais. E eu fui me sentindo cada vez mais estimulado e realizado. Bom, eu não enfrentei grande desafio na primeira publicação, não. Porque o meu primeiro livro foi editado pelo CRC, do Estado de Goiás, e o meu desafio foi apenas desenvolver um texto, adaptar à legislação nova, isso lá na década de 90, um texto que já estava
publicado, que era do colega Via Alvarenga Rocha. Então, tornei-me coautor de um material que precisava ser atualizado. Então, são esses aspectos, né, nesses primeiros momentos. Doutor Nelson, pode continuar, doutor. Tem essa história, né, do professor de português é uma história que eu considero curiosa, né? Foi algo marcante no meu aprendizado, né? E o curioso é que eu vinha enrolando os professores do antigo ginasial e, via de regra, eu não apresentava as redações solicitadas. Esse professor, percebendo as minhas dificuldades, e uma das primeiras lições que ele me trouxe, e que foi muito importante, é que para escrever é preciso ler. Ler não histórias em quadrinhos, gibis, né? Aquilo foi muito importante para mim. Eu não sei se ele estava adivinhando, né? Porque eu gostava, eu tinha pilhas de revistas em quadrinhos. E ele me presenteou com 3 livros. Um deles, lembro bem, era sobre a vida de Bernardo Sayão. Uma história belíssima. E um texto também igualmente belo. E o mais curioso, o mais marcante dessa história é que 2 anos depois eu fui aprovado no vestibular de Ciências Contábeis graças à nota da redação que influiu grandemente na média da minha avaliação. Eu acho que se não fosse a nota da redação, eu talvez não tivesse passado naquele momento, tivesse sido aprovado, ou não teria sido aprovado em 12º lugar, numa turma de 100 ou 120, não me lembro. E naquela época, o vestibular de contábeis, economia e administração era em conjunto, né? Então, era a turma de 100 ou 120. Então, nessa turma, eu fiquei em 12º lugar. Então, possivelmente, eu não teria não teria ficado nessa posição. Então, veja, né, a importância, às vezes, de pequenos gestos, né, que as pessoas fazem a nosso favor. Então, são esses aspectos aí dos primeiros tempos. Doutor Nelson, o meu desafio, como é um assunto técnico, eu tenho que unir clareza e embasamento, principalmente porque depois esse livro vai se tornar um material de pesquisa. Aí, então, eu gostaria que o senhor me desse dicas sobre a publicação desse material técnico. Sim. O que o senhor tem para falar para os futuros escritores nessa área? Bom, na realidade, eu digo que eu sou um aprendiz, né, de escritor. Apesar dessa história, né, de longo tempo, ela não foi uma linha reta, né? Então, houveram interrupções e tal. Mas eu fui coautor do livro Perícia Judicial, esse primeiro livro, né, que eu me referi, e ele foi editado e publicado pelo CRCGO em 95 e 2004, e também o CRC de Santa Catarina, salvo engano, publicou o mesmo texto em 2001. E recentemente eu resolvi retomar esse trabalho de escrever livros e contratei um editor para publicar o título, o livro Manual das Perícias Judiciais, que foi editado em 2023 e publicado. Já em 2024, eu publiquei 2 e-books como editor independente. Um é o Perícia
Polícias Judiciais Sem Mistérios, Rumo ao Sucesso, que eu procurei produzir de uma forma mais simples ainda do que o manual, e o outro, que trata de um assunto que interessa contadores e advogados e gestores, que trata da dissolução da sociedade limitada, que eu dei o título de Nem Fio do Bigode, Nem Juiz, o poder do contrato social. A razão desse título é porque as pessoas acreditam demais na palavra do outro, nas promessas, e isso nem sempre resolve. E quando as coisas não dão certo, procura um judiciário que também pode ser não muito favorável. Tá? O livro que mais exigiu de mim pesquisa e trabalho foi exatamente esse, editado em 2023, apesar de que ele era uma continuação daquele editado pelo CRC. Só que eu resolvi dar-lhe uma formatação completamente nova. Tá? Os dois e-books editados e publicados em 2024 demandaram menos pesquisa, porque são livros bem práticos, né? É o como fazer, baseados na minha prática. Ter mais prática e menos teoria, essa é o meu lema, apesar de que nessa área aí você não pode dispensar, né, o aspecto legal, certo? Não sei Isso é se verdade. eu respondi, né, a sua indagação. Sim, sim. Esses dias, doutor Nelson, eu comprei um e-book técnico para um determinado assunto que eu precisava no escritório. E o e-book trouxe simplesmente a cópia da legislação, só tinha cópia da legislação, nem precisava ter compra, entendeu? Então, esse o grande desafio que eu vejo em quem escreve material técnico. É não simplesmente copiar aquilo que está na legislação, mas passar uma interpretação, lógico, baseado em fontes confiáveis, fonte legal, né? E unir a prática. Porque ele se torna um material de pesquisa. E eu estou nessa luta. O senhor falando aí sobre o livro do senhor, ó, a colega, tem uma participante aí, Ira Silva, ela é contadora, perita também, ela está usando o livro O Fio do Bigode. Ele é um livro muito bom, excelente. Indico para quem trabalha com contabilidade, quem é empresário, ou quem pensa em fazer uma sociedade. Tem que dar uma lida nele. E onde podemos encontrar seus livros, doutor Nelson? Bom, eu acho que a Ira Silva quis dizer outra coisa, né? Eu acho que ela está usando outra técnica, apesar de que ela já deve ter o livro em mãos. Entendi. Entendi a colocação dela. Eu gostaria, antes de falar de onde encontrar os livros, se a gente tiver tempo, né, Sim, temos. de falar sobre esse processo da escrita. Né? Como eu disse, eu me considero um aprendiz de escritor, mas, no geral, seja qual for o conteúdo, quem está escrevendo deve planejar o que vai escrever, estruturar os capítulos e, dentro dos capítulos, os parágrafos. Seja conteúdo técnico ou não, o seu texto precisa capturar a atenção do leitor. Essa captura, ela deve ser feita, regra geral, na introdução do livro, né? E em cada capítulo deve ter também uma espécie de chamariz para aquele capítulo. Os meus livros técnicos são muito
relacionados à minha prática. E por isso eles foram organizados seguindo, principalmente esses dois últimos, seguindo o passo a passo de como se dá o procedimento. Falar da prática é o que torna o tema mais leve e mais acessível. Um aspecto também que eu quero destacar é que, como qualquer atividade, para escrever é necessário muito estudo e preparo. E quero dizer também, e aí é um assunto novo, complicado, não caia nessa conversa de inteligência artificial. Ela é um grande auxiliar, mas essa história de que a inteligência escreve o seu livro não é bem assim, né? Eu aconselho, então, organizar, se você vai escrever um artigo, um texto, um livro, organizar suas ideias e, se possível, né, considerando a prática e na forma que elas acontecem no dia a dia. Tudo fica mais fácil. Eu queria falar também um pouco sobre como estruturar o livro, né? Se a gente deve se preocupar com a estrutura ou não, e depois revisar. Enfim, estruturar o livro é uma coisa, revisar é outra. Se o escritor não estruturar o livro previamente, terá muita dificuldade para concluir sua obra. Para estruturar, defina um propósito, defina um nicho, qual é o seu leitor, pesquise e organize o seu conteúdo e estruture sua agenda de trabalho de escrita. Defina um horário para atuar, de preferência diariamente. Então, eu aconselho mais ou menos os seguintes passos: estruturação, escrita é o segundo passo. Em terceiro lugar é que vem o reforço. O reforço não é revisão e nem correção. É um preenchimento, né? Você fez um texto, você vai escrevendo, chegou lá no final, você volta e dá uma reforçada naquilo que você escreveu. Só depois, então, é que você vai partir para a revisão ou correção. E, no final, a introdução e a conclusão ou finalização. Essa é a ordem que vai depender, é claro, de sua forma, de suas características e também do tipo de livro ou texto que irá escrever. Eu, atualmente, estou escrevendo minhas memórias, que vai até os 25 anos, quando eu graduei em Ciências Contábeis. E aí quero deixar, né, porque de repente alguém também quer se aventurar aí na área de não ficção, né, e escrevendo, tem vários tipos, né, de textos. Um deles são as memórias. Uma técnica é o escritor seguir uma cronologia linear, ou seja, os fatos são narrados e ordenados em ordem de data com uma certa rigidez. Outra técnica pode ser chamada, ela tem outros nomes, mas pode ser chamada de narrativa em espiral, que consiste em cada capítulo partir de um ponto no passado e avançar até o momento mais recente, repetindo esse movimento a cada capítulo. Ou seja, em vez de seguir aquela cronologia linear, você constrói a história por ciclos, que retornam a diferentes momentos da vida, sempre avançando novamente no tempo. É essa técnica que eu estou usando. Você perguntou, né, sobre onde encontrar os meus livros. Eu costumo, às vezes, colocar na descrição dos vídeos os links, mas para falar assim, na exposição
a minha recomendação é acessar na Amazon, se você quer comprar o formato Kindle, ou na Hotmart, se você tem uma preferência pelo PDF. Basta procurar pela minha marca, Nelson Abreu dos Santos, ou os títulos dos livros que eu já citei, que você vai encontrar, né, o caminho para a aquisição desses livros. E, Minéia, como é que está o seu trabalho, enfim? Doutor Nelson, o meu é assunto técnico e eu tenho que inserir caso prático, né? Então, isso acaba, eu penso que me facilitou. Me facilitou porque eu não tenho essa. Eu convivi com o senhor, eu percebo que o senhor tem uma facilidade em contar história, em redigir uma história, mesmo sem ensaio. Eu convivi, eu presenciei isso no senhor. Então, essa parte técnica me facilita, porque eu não tenho essa facilidade, sabe? Mesmo assim, é muito bom contar com os seus auxílios, suas dicas aqui, depois eu vou ouvir essa live novamente. Achei interessantíssimo, no caso do livro do senhor, essa técnica em espiral, muito interessante. Acho que para o leitor fica mais gostoso a leitura, fica mais fluida, entende melhor. E que bom poder contar com o senhor para qualquer coisa, me dar um auxílio. Lembrando, para quem nos assiste, o Dr. Nelson foi aquele responsável por eu entrar na perícia. Ele me ajudava nas minhas petições, ele corrigia cada vírgula da minha petição. Então, isso aí eu falo que é até um dom que o senhor tem também. O senhor tem mais alguma consideração, doutor Nelson? Eu quero dizer apenas o seguinte, né? Quem está nessa área de perícia, por exemplo, né? Não despreza essa possibilidade de escrever textos, porque ao lado, algumas coisas estão atreladas. Escrever, lecionar, né? Fazer palestras, tudo isso faz parte da mesma família. Verdade. Então, se você está na área, procure se capacitar. Agora, tudo depende de capacitação, estudo, dedicação, certo? Com paciência, cada um vai ocupar o seu espaço. Tem espaço para todo mundo, né? Uma Minéia está encontrando o dela. Tá? Muito obrigado e até a próxima live. Obrigada, doutor Nelson, por mais uma vez essa parceria na live. Obrigado a Muito grato. todos que nos assistem, né? E aqueles que, porventura, vieram nos assistir no futuro. Abraço a todos. Obrigada.